Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na nossa Descompressão Corporativa. Hoje eu estou com uma pessoa mais do que especial. Eu estou com uma pessoa que eu considero minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem uma carreira lindíssima na área de recursos humanos, é psicóloga, trabalha hoje com coaching, com consultoria na área de recursos humanos e tem uma trajetória que ela vai compartilhar com a gente também, de muitos aprendizados. Então, vamos aprender um pouquinho e conhecer um pouquinho da história da Roberta Splendore. Roberta, muito obrigada por você estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com você, Adriana. Parece que eu estou realizando um sonho, né? De estar aqui de novo, assim, pertinho de você e poder contribuir aqui com o programa de descompressão corporativa, né? Que acho que você conheceu bem essa coisa de compressão corporativa durante muito tempo, né? Muito tempo. Mais de 30 anos já. Então, mas assim, para mim é uma alegria, porque a gente se conhece há muitos anos, eu admiro o seu trabalho, toda a sua trajetória. Recíproco. Então, muito, muito legal mesmo ter você aqui. E uma coisa que eu queria já começar, né? Nós nos conhecemos e as empresas elas passam por muitas fases, né? Uhum. Elas passam por situações difíceis, onde o clima fica pesado, né? A gente está falando de descompressão corporativa aqui. Me conta uma história, algum momento que você sente que o trabalho do RH fez toda a diferença para amenizar essa situação mais pesada, que precisou mesmo de uma descompressão corporativa. Uhum. Bom, eu já tive várias experiências difíceis dentro das empresas, né? No papel de diretora de recursos humanos, por exemplo, quando de repente chega um determinado ano difícil, a empresa não está atingindo os resultados, e aí, né? Nossa, é uma ótima esse exemplo, porque tem muita empresa aqui, nesse momento também, né, que nós estamos passando um momento de dificuldade, tem muita empresa que pode estar vivendo isso. Então, é muito legal esse exemplo que você vai dar. E de repente, você vê empresas multinacionais ou mesmo nacionais que precisa cortar o número de pessoas, né? E aí, como é que você faz isso de uma forma verdadeira, né, respeitosa, e se preocupando também com as pessoas que ficam na empresa. Porque muitas vezes você vai ter que desligar pessoas que você é amiga, né? E você vai... Como que você vai interagir com as pessoas? Poxa, você está num chapéu de recursos humanos e tem que fazer aquela tomada de decisão, né? Então... É difícil, porque você tem relacionamento também construído pessoalmente, né? Sim. Tem que separar uma coisa da outra. É difícil, porque eu tive um ano que eu tinha que desligar um diretor que é amigo meu até hoje, super amigo, mas naquele momento, e era final de ano, perto do Natal, então o desligamento foi depois do Natal, só que o meu Natal foi horrível, porque eu sabia que eu ia ter que fazer aquele papel e não podia falar nada para ninguém. Que ia ser logo depois das festas. Então, é muito difícil, mas como é que a gente lida com esse momento, né, de compressão para tomada de decisão? Porque você está lá, você é um RH, você tem que cumprir também com o seu papel de recursos humanos, mas eu não consigo deixar o lado afetivo de lado, né? Então, eu acho que o primeiro passo para isso é você buscar a verdade e trabalhar com muito respeito pelas pessoas. E o que é respeito pelas pessoas? Não é falar assim, fingir que nada está acontecendo, porque você é RH, é confidencial, você não pode falar para as pessoas, enfim. Mas é você tratar as pessoas. Se você não está legal, você demonstrar que você não está legal. Você está preocupada? As pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você está meio séria. Eu não sou muito séria, né, no dia a dia, no sentido de brincar, de estar com as pessoas. Eu sou essa pessoa leve, afetiva, né? E eu me retraí, né? Eu estava mais séria. E quando as pessoas falavam assim, você está preocupada com alguma coisa? Eu falava, estou.
Mas vai acontecer alguma coisa? Pode ser que sim, né? Você não vai mentir, não, tá tudo bem, tá. Eu acho que você trabalhar com a verdade, falar o que você está sentindo é muito importante. É uma forma de você Descomprimir. né? Descomprimir o que você está sentindo, né? Porque se você guarda aquilo só para você, né? Mesmo dentro de um ambiente corporativo, acaba despertando especulações muito maiores do que você está sendo verdadeira, Sim, né? sim. Então, eu acredito que isso é um ponto importante para um profissional dentro das organizações, seja um CEO, seja um RH, alguém que tem que tomar decisão em relação às pessoas, né? Tem que sempre falar com a verdade, mostrar suas emoções. Acho que esse é o caminho mais certo. E tem, assim, um impacto, né, na organização quando isso acontece depois. Porque Sim. logo depois do anúncio de uma situação como essa, que não é uma situação gostosa, tem, acho que o acalmar dos ânimos para quem ficou, não é? Uhum. E qual que é a tua experiência com isso? Como é que funciona? Então, como eu falei, a gente sempre busca trabalhar com respeito, né? Eu pelo menos nos cargos que eu ocupei, olhar o outro, se a empresa pode proporcionar algo para ele naquele momento, aquela pessoa que está sendo desligada, né? Falar com a verdade, com respeito, tratá-lo da melhor forma possível para que ele possa conseguir um outro emprego ou conseguir se Porque a coisa recolocar. pior do mundo é você sair de um lugar sem a verdade. Sim. Eu que trabalhei lá atrás, né, com outplacement, eu me lembro que uma das coisas que atrasava muitas vezes a solução interna para ele para um novo caminho é ficar buscando onde é que eu errei, o que que aconteceu, o que que eram, quais eram os sinais, e ficar buscando qual era o sinal daqui, o sinal dali. E isso atrasava muito, porque ao invés de ele olhar para si mesmo no sentido de um movimento construtivo de desenvolvimento, ficava tentando buscar quais eram as verdades, porque as pessoas às vezes não falam a verdade no desligamento. A maioria das vezes não falam, né? E você pode falar algumas coisas, talvez não para machucar as pessoas, mas Sim. você tem algumas coisas que você pode falar de uma determinada maneira que ajuda para que ela possa rever isso e não fazer a mesma coisa numa próxima oportunidade. Qual é o ganho desse aprendizado? Porque todo momento de crise, todos nós já passamos, várias vezes, inclusive, tem um momento de aprendizado, né? Sim, e nós, por mais perfeitos que sejamos naquele cargo, a gente sempre tem pontos a melhorar. E pode ser também a questão do momento da empresa, da cultura da empresa, não está batendo com você naquele momento. Então, assim, é muito importante falar com a verdade e concordo com você que há um atraso nas decisões, porque, mas como é que eu vou falar isso para ele? Não, eu não vou falar. Eu vou falar que é uma reestruturação, ou então eu vou falar que a pessoa não tem mais o perfil para a vaga. Como assim? Ficou 15 anos na vaga e agora não tem mais o perfil, né? Então, assim, pode até falar, olha, nós trabalhamos juntos, mas eu não estou me identificando com você nesse momento. Eu sou o chefe e eu quero te desligar. Tudo bem, mas fala a verdade, né? Você quer ser chefe, você quer ser um líder de uma área, mas você aqui nessa empresa você não tem as competências que nós precisamos. Mas pode ser que em outra você tenha. Então, assim, seja verdadeiro, porque isso dá esse caminho para o outro, né? É muito melhor você saber para onde você vai, porque você tem 1000 alternativas e vai ser feliz em outro lugar, né? Eu acho que infelizmente as empresas e as pessoas, não as empresas, né? As pessoas que ocupam as empresas, né? Alguns postos nas empresas não têm coragem de falar para a pessoa qual é o problema ou qual é a questão que não está dando mais fit, né? E até quero te contar uma história, né? Já que a gente trabalha um pouco com essa questão da preparação até dos profissionais de recursos humanos, você com tanta experiência, né? Compartilhando os seus aprendizados aí durante tantos anos. Eu estava dando aula uma vez na FIA e aí
as pessoas não eram da área de recursos humanos, eram de outra área, era de uma área de compras. Que a gente tem um teste, acho que não sei se você conhece, que é o TKI, que ele é um inventário de negociação e também de como é que é o estilo que as pessoas têm para lidarem com conflitos. Então, eram pessoas que eram da área de compras, que fazem negociação o tempo todo. E aí, nessa turma em especial, tinham, sei lá, umas 30 e poucas pessoas, e a gente estava falando sobre o assunto. E aí eles começaram a falar coisas do recursos humanos. Como eu sempre tenho uma interface muito grande com recursos humanos, eu tenho uma imagem muito diferente de quem está dentro da empresa, né? A minha imagem é positiva, a interação é positiva, etc. E aí essas pessoas começaram a dizer, não, mas quando faz alguns testes ou algumas coisas dentro da empresa, um 360 ou alguma coisa, a gente vai obedecer o que os recursos humanos pede. E ali não era uma empresa única, era uma classe com empresas desde hospitais, de indústrias, tinha assim uma variedade de setores. E aí eles começaram a falar as percepções que eles estavam dos recursos humanos. E aí falando assim, que tinha alguns que eles obedeciam coisas que eram pedidas porque eles achavam que os recursos humanos podia ter quase que uma retaliação se as coisas não acontecessem, ou iam julgar equivocadamente algumas coisas. E aí eu comecei a ficar assustada. Eu falei, mas gente, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Não, você não sabe, mas tem algumas pessoas que são de recursos humanos que são mais maduras, mas tem outras que não são preparadas. Então, aí começaram a dar exemplos de situações. Quando eu cheguei na empresa, na época, eu fiz uma reunião lá com umas pessoas que se reportavam a mim e falei, gente, eu acho que tem uma oportunidade aqui incrível, porque a gente nunca pensou em preparar os recursos humanos para eles entenderem qual a melhor forma de interagir com os departamentos internos, como é que eles entendem e ouvem de fato a necessidade de um cliente interno deles, né? Porque é uma prestadora de serviço, recursos humanos, né? É quase uma consultoria interna. Então, como que faz isso? E aí, foi aí que a gente pegou e construiu o nosso business partner, que hoje... Muito obrigada, você faz parte junto com a gente. Mas, e aí eu fiquei surpresa com isso, né? Então, não sei se você puder contar que essa preparação, né, que ela não é tão simples assim, que as pessoas, para estarem em algumas posições, elas precisam estar muito bem preparadas, inclusive para entender do ponto de vista daquele cliente interno. Exatamente, Adriana. Eu acho que faz muito sentido e eu acredito que hoje em dia tem que ter esse cuidado de preparação, até porque existe na própria Felipelli vários instrumentos que podem ajudar nessa construção. Antes de abordar mais um pouquinho sobre isso, eu queria dizer, esse business partner, né, não é só para pessoa de RH. Né? Eu acho que pode ser um business partner, alguém que é da área financeira e que trabalha como prestador de serviços para outra área. Que também é um parceiro de negócios, mas que vai fazer uma interface e entender a necessidade de como levar melhor resultado. Pode ser de marketing, pode ser de compras. Óbvio que o RH é o mais conhecido atualmente. Mas eu acho que a formação... Você tá perfeita. Pode ser para qualquer pessoa que trabalhe como business partner. Né? Então, tem que conhecer o negócio em primeiro lugar, né? Tem que se preparar para isso. E eu acho que o primeiro ponto importante é o autoconhecimento. Né? Você precisa se autoconhecer no sentido de quê? Né? De saber como você age, como você reage, como você toma decisões, como você encara aquele ambiente, como você olha com otimismo para as coisas ou com pessimismo, mas você precisa se autoconhecer para que você possa ser um bom business partner, né? Uma pessoa que realmente vai saber lidar com várias e difíceis situações, porque você está ali, o business partner, né? Seja de qualquer área, ele tem que tomar decisões olhando para a área de expertise dele, mas olhando para o negócio, que é a outra área, qualquer que seja, que também precisa de ajuda. E muitas vezes o que acontece? O business partner tende a cair mais para um lado do que para o outro. E aí que entra em conflito. Porque, por exemplo, o RH,
O RH atende a área comercial, um business partner da área comercial. O pessoal da área comercial, desculpa, quer, por exemplo, eu quero dar aumento de salário, porque senão eu vou perder as minhas pessoas, eu não posso, o concorrente paga mais, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o RH, olha e fala assim, olha, eu sou business partner, olha para o meu RH. O meu RH é um RH que tem uma pesquisa de salário, que tem uma filosofia de compensação e benefícios, tem um porquê, né, do aumento de salário não ser agora e ser depois. Existe tudo isso. Mas o business partner, para atender a necessidade do cliente interno, vai lá e atropela tudo, já passa o aumento para a pessoa e aí cria uma grande confusão dentro da área de recursos humanos, porque descumpriu as regras do RH para favorecer a área comercial. Então, é muito difícil você estar nesse fogo cruzado, né? Então, você precisa estar bem preparado emocionalmente, com os conceitos de recursos humanos, com o conceito da filosofia da empresa, para você convencer o seu cliente interno que, ok, é possível dar um aumento de salário para aquela pessoa, porém não agora, porque senão você está descumprindo uma regra que é da empresa. Então, para tudo isso, é uma pressão no dia a dia, né? E para tudo isso você precisa ter um autocontrole grande, porque senão os business partners acabam entrando na onda e aí causa aquela bagunça total, porque daí você... eu sou de RH, mas não sou mais. Eu defendo o RH, mas não defendo, porque eu estou a favor da área comercial. Ou, ao contrário, né? Esse business partner não serve para mim porque não faz nada do que eu quero. Né? Então, a outra área fala assim, né? Não, ela é muito difícil, ela é dura, ela não faz nada do que a gente quer. Não, você vai lá e tem que explicar o porquê das coisas. Tem que ter uma comunicação muito clara. Quer dizer, o que você está dizendo é que o business partner, além de compreender, muitas vezes ele também tem algumas limitações de poder atender a necessidade, não é necessidade, atender o que a pessoa quer naquele momento. O desejo. Então, quer dizer, na verdade, ele tem que ter um jogo de cintura para poder criar soluções que, respeitando ainda como guardião de algumas regras que precisam ser padronizadas na empresa, ele ao mesmo tempo tem que ter algum jogo de cintura e até uma criatividade para poder atender a necessidade daquele cliente interno, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm ouvidos, né? Porque uma coisa é você ouvir e processar de fato, olhando para o outro, né? E isso, às vezes, não tem preparo para as pessoas fazerem isso. Exatamente. E por pressão, tomam algumas decisões, pode ser equivocada ou não, mas tem um impacto no restante do time, né? Porque se você faz algo para aquela área em específico, e as outras áreas? E você não... Por exemplo, o business partner cuida de uma área e um outro business partner cuida de outra área, né? E como é que você faz? A outra área segue todos os padrões, a pessoa que cuida daquela área tem mais flexibilidade, tem mais jogo de cintura, sabe, é mais articulada, ou articulado, sabe se colocar melhor. Então, lá nunca tem a coisa... aqui tudo pode, né? Então, é importante as pessoas dentro das organizações também olharem para isso, né? Usar uma linguagem comum, né, entre os RHs, isso em grandes empresas, em pequenas empresas, estar alinhado ao propósito do RH e saber muito como se colocar, né, para não ter esse impasse consigo mesmo e também causar um desalinhamento nas outras áreas. Quer dizer, se a gente pensar, por exemplo, num fornecedor como a área de tecnologia, a área financeira, todos eles são business partners. Todos eles são business partners, exatamente, né? Então, a área de marketing, de alguma forma, também. Então, como que funciona, né, na sua visão, esse benefício para quem, por exemplo... Claro, a área de tecnologia, muitas vezes, eu acho que eles
são os que grandes sofrem também, né? Porque Sim. eles têm uma demanda muito grande, porque às grande. vezes as pessoas também não entendem a área deles, né? Como também pode acontecer na área financeira e outras áreas também. Qual você acha que poderia ser um benefício de uma área de business partner aí, né? No sentido de Numa parceiro, amplitude, numa né? amplitude maior. Que benefícios essas pessoas teriam? Eu tenho certeza, Adriana, que as pessoas se autoconhecendo, conhecendo os caminhos para conhecer melhor o negócio na qual ela está inserida, conhecendo as suas emoções, como que eu tomo uma decisão, como que eu me comunico, e eu podendo também identificar no outro como que ele reage, eu vou ter um relacionamento muito melhor com aquele meu cliente interno. Né? E com a área que eu atuo, a minha área de expertise, com os meus pares, com os meus colegas. Então, eu acredito muito, principalmente agora voltando, falando do curso que a Felipelli tem, né, de formação de business partner, porque ele é o primeiro passo, né, com vários conteúdos importantes para qualquer pessoa que não é psicólogo, não conhece nada, não precisa, mas pode ser um excelente business partner. Então, tá um momento de preparação, de olhar para dentro e também começar a perceber quais são os próximos passos que eu tenho que fazer para eu ser um excelente business partner. Né? Então, eu tenho que conhecer o negócio. Não é a Felipelli que vai ensinar qual que é o negócio da sua empresa. Sim. Mas eu vou te dar os caminhos para você ir buscar a melhor solução para você encontrar e se formar naquela questão do visão estratégica de negócio da sua empresa, né? Não da Felipelli. Então, isso é um módulo, por exemplo. Depois eu vou aprender, olhando para mim, como eu reajo às minhas emoções, né? Que é a inteligência emocional. Então, o assessment de inteligência emocional. Mas não é só como eu reajo às minhas emoções. Eu entendendo como eu reajo, eu vou começar a entender como a Adriana é. Eu vou começar a entender como o Joãozinho é, né? No exemplo. Ou como o Eduardo é, né? Ou como a Maria é. Então, assim, quanto mais eu me entendo, quanto mais eu conheço e sei quais são os meus gatilhos, se eu tô brava naquele momento, eu não vou falar com a Adriana agora, porque eu sei que eu vou explodir, né? Então, eu já sei, então o meu relacionamento, a minha forma de chegar na Adriana vai ser melhor e eu vou construir, e com isso eu vou construindo relações, né? E eu também sei que a Adriana tem por exemplo, né? Tem a faísca, solta logo. Então, se eu for falar dessa forma, eu vou também... A nossa conversa não vai ser produtiva. Então, deixa eu me acalmar, deixa eu pensar qual é a melhor forma, qual é o melhor momento que eu estou para eu poder trazer aquela resposta que ela me pediu no momento mais adequado. Então, o business partner acaba conhecendo isso também, né? Nesse processo de aprendizado da Felipelli, né? Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Além da parte teórica, além da parte de assessments, que são... Eu sou suspeita para falar, porque eu amo, né? Eu acredito realmente em todos os assessments. Além disso, nós vamos também trazer a parte prática, né? Porque, assim, não adianta só você ter a sua teoria, mas como é que você vai usar as suas emoções numa situação semelhante ao que você passa no seu dia a dia? Então, é isso que a gente vai trazer nesse momento, nessa formação de business partner, que é não só para RH, mas para qualquer pessoa que quer ser um excelente business partner. Muito legal, muito bom. Agora, pensando aqui na tua trajetória, né, nesses 30 anos de muito aprendizado, né, você passou por empresas muito diferentes, né? Sim. Como é que assim, muda muito quando você muda de cultura de empresa? Como é que é essa adaptação? Como é que funciona isso pelo lado de dentro agora, assim, contando histórias de bastidores? Eu passei por 3 grandes multinacionais, né? Mas na última que eu
trabalhei durante 15 anos, quase 16 anos, eu tive 7 chefes. Nossa. 7 presidentes, né? Nossa. Isso se deve a quê? As mudanças da empresa, a promoção de alguns deles, outros decidiram sair, outros... E eu acho que também é um retrato dos últimos tempos, Dos né? últimos tempos. Que isso tem sido mais comum nas organizações, essa mudança, Sim. enfim. E é uma empresa que estava num ritmo de crescimento, está num ritmo de crescimento muito acelerado, também acontece isso, porque as pessoas que têm talento vão naturalmente sendo promovidas e dão oportunidade para outras, né? Eu tive chefes maravilhosos nesse momento e totalmente diferentes. E acho que cada vez que muda o chefe ou tem uma mudança dentro de qualquer organização, é como se mudasse não a cultura em si, genuinamente, mas o estilo de liderança muda, né? Então, eu diria assim que eu fui acostumada a trabalhar dessa forma. E como RH, sendo o braço direito, né, sempre do CEO, a gente entra no embalo. E aí eu acho que por me conhecer, por ter esse processo, como a gente estava falando, né, de business partner, bem estruturado comigo, né? Eu sou uma pessoa que já fez análise durante muitos anos, estou em constante busca de novas ferramentas para o autoconhecimento. Então, para mim ficou mais fácil me adaptar a esses novos estilos, porque você imagina, a cada 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, era uma pessoa nova que você precisa estar lá, né, assessorando, né, orientando e também desenvolvendo, né? Porque quando você tem esse complemento do seu chefe, ser uma pessoa que você confia e ele confia em você, tudo flui muito melhor. Sim, né? sem dúvida. E você está ali num papel também de desenvolver o seu chefe, né? Não é que você vai desenvolvê-lo, mas você vai... Mas é legal essa posição, porque não é aquela coisa passiva, né? Não. Quer dizer, é uma coisa de entender que tem uma interação de Sim. pessoas maduras. Exatamente. Né? Porque senão você fica numa posição de o outro fez tal coisa para mim. Eu gosto muito dessa posição que você está tendo, que é uma posição muito, muito protagonista. Sim. Eu sei que essa palavra é desgastada, mas é isso Sim. mesmo, é bem protagonista da vida, né? Não, e a maioria dos meus chefes, eu diria que quase todos eles sempre escutaram aquilo que eu tinha para dizer. E as pessoas me perguntavam, mas você falou isso para ele, né? Quando você tem que dar o feedback, primeiro, para uma pessoa que é seu chefe, também volta naquela questão. O como você vai fazer isso, né? E aí eu sempre pensei, muitas vezes eu falei coisas duras para os meus chefes, mas não é só porque era chefe, porque o que eu queria, na verdade, o propósito disso era fazê-lo ser melhor, né? É fazê-lo enxergar alguma coisa que muitas vezes não estava vendo. Mas isso não é só para o seu chefe, para qualquer pessoa, né? Às vezes um par, ou um subordinado, ou um colega, você tem obrigação, aí no papel de RH, de falar para aquela pessoa, cara, você pisou na bola aqui, não é assim, né? Por que você não pensa diferente? Por que você não faz assim? Por que você fez isso, né? E às vezes você fala assim, mas você fala isso para o seu chefe? Sim, porque primeiro, se eu estou ali é porque eu gosto daquela pessoa e eu quero melhor para ela. Então eu vou ajudá-lo a ser melhor. Né? Muito legal. Uma postura de transparência que constrói e madura, a relação. Né? Como a gente estava falando, madura, né? Então, muitas vezes... E aí, assim, muitas vezes eu cheguei para pessoas, né? No caso aqui, a gente está falando do meu ex-chefes e falar, olha, nessa reunião você pegou pesado, não foi legal. Ah, é mesmo? Então, porque, sabe, não tinha necessidade, de repente, de ser daquela forma. Né? E é legal o outro, às vezes, porque ele não tem consciência, ele não pode não ver isso. Sim. Depende até de cultura que vem de organizacional, até do jeito dele, ele não percebe que naquele lugar ali é mais difícil, que não poderia. Exatamente. Então, tem que ter... eu acho que eu usei muito isso, essa proximidade, mas aí é uma característica minha, né? Que eu acho que deveria ser assim.
Imagina. Deveria ser assim, as pessoas deveriam ser mais genuínas, né, na sua forma de ser como ser humano e profissional, mas é uma característica minha. Então, o mundo corporativo é um mundo político, né? Ele é um mundo de muita interação e ele é político. Como é que é as pessoas poderem ser transparentes e, ao mesmo tempo, não se prejudicarem na questão do jogo corporativo tão presente nas organizações? Como é a tua experiência com isso? É um desafio forte, eu diria, né? Mas eu sempre demonstrei, primeiro, as minhas crenças, né? O que é importante para mim enquanto valor, né? E não ultrapassando aqueles valores, aí tudo bem, faz parte você entrar no jogo corporativo, porque existe mesmo, né? Sim. Então, muitas vezes, você não está tão feliz com aquela situação, mas você está fazendo o seu papel como tem que ser feito. Afinal de contas, você está dentro de uma empresa e você está pagando, você está recebendo para ser aquela pessoa que faz aquelas tarefas dentro da organização. Muitas vezes você não concorda totalmente com as decisões, mas se não está te incomodando em termos de valores, tudo bem. Às vezes a gente engole algumas borboletas, alguns sapos e devolve as borboletas, né? Mas você precisa ter maturidade para lidar com isso também. E como vem essa maturidade? Com a experiência, né? É só você batendo a cabeça que você vai aprendendo mesmo, né? Então, eu diria assim, alguém que quer ser business partner, né? Voltando à questão do business partner. Você vai errar, você vai fazer coisas que não deve fazer, mas sempre tenha consciência de que os erros você transforma em aprendizado, né? E de vez em quando você vai para casa, né, digerindo aquilo, não tá legal, mas passa, né? Depois você acaba falando, puxa, da próxima vez eu vou lidar com um pouco mais de maturidade frente a essa situação. Mas é um desafio, porque existe a politicagem, existe os contratos de trabalho dentro do mundo corporativo, mas no fim do dia você tem que ver, eu estou feliz aqui? Né? Eu posso exercitar aquilo que eu me propus a exercitar? Posso. Então, ok, dá para aguentar isso daqui de uma outra forma. Você também, né? Fazer essa descompressão de uma forma saudável, né? Muito legal. Como é que você escolheu ir para esse caminho? Porque você fez psicologia, como eu, inclusive, que também escolhi o caminho organizacional, mas como é que foi para você não ir para a clínica ou escolher esse caminho? Como é que foi essa decisão? Então, eu não escolhi esse caminho. Olha! No começo, eu queria... quando me formei, eu fiz especialização em psicanálise. Eu fiz terapia de base psicanalítica durante 15 anos. E eu queria ter a minha clínica e atender. E eu cheguei a ter uma clínica que eu sublocava. Olha que legal, não sabia disso. Só que eu tinha 23 anos naquela época, né? E aí... Ontem. Ontem. Aí chegou uma cliente que me indicaram, colegas que eu estudava, né? No SED Sapiens. Sim. E falou assim, olha, eu vou te indicar uma pessoa. Tá? Então, veio uma pessoa, uma mulher... muito bonita, muito mais velha do que eu. E quando eu abri a porta, ela falou assim, oi, por favor, eu queria falar com a psicóloga Roberta. Aí eu falei, sou eu. Aí, já no não verbal da pessoa, já me desmontou, porque acho que ela olhou e falou assim, o que essa menina tá fazendo aqui, né? Com 23 anos. Aí, fizemos o primeiro encontro, a primeira sessão. Óbvio que ela não apareceu mais. E eu fiquei sem clientes, né, com 23 anos no escritório, no consultório. E aí eu também fiz uma autoavaliação. Falei, acho que não é o momento de eu ser psicóloga agora, clínica, né? Por quê? Eu acho que o psicólogo clínico, assim como hoje a gente estava falando sobre coach. O coach tem que ter uma experiência, tem que ter uma formação,
o negócio é sério, né? Não é assim... Bagagem de vida também. Bagagem de vida, teoria, tem que conhecer, tem que ter uma formação nas melhores escolas e tal. Então, assim, naquela época, eu falei, tudo bem, eu me formei psicóloga, eu tenho essa teoria, mas eu tenho 23 anos. E na minha época, na nossa época, com 23 anos, é muito diferente de hoje. Hoje eu acredito que uma menina de 23 anos tem mais experiência do que eu tinha quando eu estava com 23 anos. Então, precisa ter essa bagagem. E eu fiz essa autorreflexão. E aí eu falei, não, eu vou ter que esperar mais um pouquinho, né? E aí um professor de faculdade, que era um fofo comigo, um dia me ligou e falou assim, olha, eu vou te indicar para uma empresa... para você, vai lá fazer uma entrevista, você sempre foi boa aluna, tal. Eu acho que você tem um jeitão de área organizacional. Aí eu falei para ele, mas eu não sei se eu quero isso, tal. Eu fui. E aí eu comecei a gostar, eu comecei trabalhando na área de recrutamento e seleção, fiz estágio em recrutamento e seleção. Aonde? Eu fiz, o meu estágio foi no Laboratório Fleury. Olha só! E que... O meu chefe lá hoje é um grande amigo que é consultor também, né? E eu fiz estágio e aí eu comecei a entender como funcionava e acreditei que eu podia também colaborar com a psicologia dentro das empresas. E aí eu comecei a minha carreira na área de recrutamento e seleção, depois treinamento, depois fui ser business partner, cheguei a ser diretora de RH da América Latina. Então, foi muito, muito gostoso. Foram muitos anos de aprendizado, né? Como eu falei, com tantos chefes, com tantas organizações, mudança de cultura. E eu sempre levantei a bandeira de que eu vou fazer o melhor para as pessoas que estão inseridas dentro da organização. Tive um chefe, não era chefe direto, mas um chefe que era americano, que falou assim, numa convenção de vendas, que eu trabalhei na indústria farmacêutica, falou que se ele tivesse uma palavra para resumir como eu lidava como RH nas empresas, é que eu era a mãe de todos, né? Que legal. Como eu não tenho filhos, então eu achei muito legal, porque acho que eu fazia o papel da mãe, não da mãe boazinha só, né? Mas da mãe que acolhe, da mãe que puxa a orelha, da mãe que põe de castigo, a mãe que dá alimento e a mãe que dá bronca também, né? Então, acredito que esse foi o meu legado nas empresas que eu trabalhei. Mas tudo com muito carinho. Tudo como uma mãe. Com muito amor mesmo, né? Acho que o coração mesmo. E sempre fiz isso com muito prazer, né? Eu acho que está em mim isso. E agora continuo também fazendo, não só dentro de uma empresa, mas para outras empresas nas quais eu tenho trabalhado como consultora, como suporte, como coaching, né? Eu acho que o principal para mim é estar perto das pessoas, poder contribuir com alguma coisa para qualquer pessoa, né? Não importa se é um presidente, se é a moça que serve o café para mim, assim, eu quero contribuir para o crescimento daquela pessoa. Eu tava vindo para cá, para o estúdio hoje, e aí eu tava ouvindo algumas coisas que depois do falecimento do Jô Soares, as pessoas têm compartilhado muitas falas, muitas coisas de anos de entrevistas dele, etc, né? E uma das coisas era ele falando que ele não tinha medo da morte. Eu vi. Mas que ele queria ser lembrado como alguém que não tinha feito mal a ninguém. E aí eu fiquei pensando, né, remeteu a mim. Eu falei, mas como que eu quero ser lembrada? E assim, eu não fazer mal para mim já é uma coisa que eu acho muito legal, mas eu queria fazer bem. Eu queria ter feito diferença, né? Ter feito diferença positiva na vida de algumas pessoas, né? Quer dizer, não só não fazer mal para mim é uma coisa muito legal, mas eu queria mais. Eu queria. Mas você faz isso? Assim, eu queria que, sei lá, algumas pessoas tivessem sido de fato beneficiadas e ter impacto positivo, né?
Eu conheci uma pessoa no passado que me disse: eu adoraria ter impacto na vida das pessoas. Essa pessoa tem impacto, mas é negativo. Então eu acho que ela esqueceu de falar que era positivo. Tem então várias assim. Então você pode ter impacto, mas eu quero ter não só não fazer mal, mas fazer bem. Sim, claro. Né? E se fiz mal a alguém, que me perdoem, porque não foi intencional de maneira nenhuma. Mas é muito, muito importante isso, né? Essa questão da reflexão. Então, e essa profissão que a gente escolhe é uma profissão de você estar aberto a querer ouvir a necessidade do outro, a fragilidade do outro, o problema do outro. Como que você pode ajudar esse outro se transformar de alguma maneira. E sempre a transformação acaba começando com a gente, né? Uma forma que eu sempre penso é assim... Toda vez que eu tenho um problema, qualquer problema, eu penso, alguém mais está sentindo esse problema. Alguém mais está sofrendo essa mesma situação. Porque eu não acho que eu sou especial. Então, se eu estou sofrendo alguma coisa, alguém mais pode estar tendo a mesma questão. Porque isso não é uma coisa única. As pessoas têm essa fragilidade. E como é que a gente aprendendo a superar isso, como que você pode ajudar alguém a pensar ou a refletir, ou, enfim, alguma coisa do gênero. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito também na área de recursos humanos. Sim. Dentro da empresa, você vê várias pessoas passando por situações difíceis. E como é que isso dá foco, luz, né? Para que isso possa ser multiplicado. Não sei se você teve alguma situação que você possa compartilhar com tanta experiência que você tem. Sim, várias situações. Por exemplo, relacionamento. Por que as pessoas deixam as empresas, né? Sim, todo mundo diz que é por causa dos chefes, né? Porque na verdade, assim, você ou se identifica ou você fala... E não tem certo ou errado. Não deu certo comigo, né? Não tem a mesma afinidade que eu tive com esse ou com aquele. E às vezes pode acontecer até com clientes também, né? Eu já vi, por exemplo, consultores que são considerados excelentes consultores para alguns clientes. Aí você apresenta esse consultor para uma outra empresa, ela fala, esse daqui eu não gostei muito. Nossa, mas aquela outra, ele foi ovacionado, foi maravilhoso. Então, isso também acontece, porque isso tem a ver com o encontro de almas, de pessoas, né? Tem que ter o match das pessoas, né? Então, e quando acontece isso dentro das empresas, muitas vezes o papel do RH é orientar. Eu também já tive chefe que não tinha nada a ver comigo. Teve um especialmente numa empresa que foi meu chefe durante 8 anos, mas não tinha nada a ver comigo. Como é que você ficou 8 anos? Eu fui... Eu sei que você é bem disciplinada também, né? Resiliente, né? Eu acho que foi um momento de resiliência e de que eu parei para entender tudo que era esse meu chefe, que era de RH, tudo que ele fazia, ou melhor, a maior parte das coisas que ele fazia comportamentalmente não eram como eu queria ser. Então, eu aprendi a ser diferente. Agora, tem uma parte técnica que ele era muito bom. Então, eu aprendi também essa parte técnica com ele. Uma coisa compensou a outra, né? E aí, com isso, eu aprendi que eu podia ajudar as pessoas com esse meu exemplo também. Dentro das organizações, né? Porque tem... Óbvio que se você não esbarra numa questão de caráter da pessoa... E dá para você lidar, tudo bem. Agora, tem pessoas dentro de organizações que você não vai baixar a guarda porque é questão de caráter. E você não pode tomar decisão de mandar a pessoa embora. Só que você tem que se proteger para lidar com isso. E aí, por exemplo, algum funcionário entende que aquele chefe não tem o mesmo caráter que... mas a empresa não vê isso? Às vezes não vê, né, Adriana? Porque às vezes a pessoa é tão bom tecnicamente que demora para as pessoas enxergarem, ou leva um tempo a mais, no final das contas acabam enxergando, que aquela pessoa não é tão idônea quanto você pensa. Mas durante aquele tempo, né, se faz um teatro, se faz... Tá dando para levar. E você tem que orientar as pessoas assim, olha, se proteja, né? Faça
aquilo que você acha que é certo, não deixe invadir os seus valores, os valores da empresa. E agora, se a pessoa chega para mim, eu como RH, e falo, olha, não estou aguentando mais, eu sou a primeira a te falar assim, olha, mesmo sendo RH, eu posso estar perdendo um talento, mas se eu vejo que a pessoa está sofrendo, eu prefiro dizer, vai em busca daquilo que você quer. Óbvio que eu não vou ajudar a pessoa a procurar emprego, mas eu vou abrir um caminho de que ninguém merece ficar infeliz, a produtividade cai, né? E o ambiente todo fica ruim porque uma pessoa infeliz acaba contaminando todo mundo, né? Então, você tem que saber, nos jogos políticos, né, até onde você pode ir, né? E até onde você quer ir, né? Sim, e às vezes tem pessoas também que a gente vê que não deveriam ter ficado tanto tempo em algumas organizações, no sentido de que elas navegam muito bem politicamente. Sim. E aí elas se escondem a incompetência Sim. pela questão. Isso é Sim, acho que toda empresa tem todas sempre esse têm. personagem. Tem alguns personagens assim que a gente pode colocar caricato, né? Aquele que é um bom profissional, mas tem péssimo relacionamento. Você tem aquele... Ou até finge que tem bom relacionamento e algumas pessoas acreditam, né? Ou acaba formando uma, como a gente fala, uma panelinha para se proteger, né? Então, existe isso. São pessoas nocivas, né? Mas que existem em todas as organizações. Todas as organizações. A gente que presta serviço em várias, É. você vê, tem aquele que faz relacionamento e se dá bem com todo mundo e não é tão bom, mas ele vai levando porque é aquela pessoa que vai ficando e passa até desapercebida porque ela não Sim. acaba sendo foco. Tem aquela que não tem competência, mas fica porque ela faz um relacionamento maravilhoso com quem deve fazer, sabe exatamente com quem ela deve aparecer. Exatamente, é. Tem o nervosinho de plantão. Que, Tem. né? Gente, eu vou te falar, o nervosinho de plantão é o que eu mais gosto de fazer coaching. Eu adoro receber esses casos, porque é aquele cara que, assim, o teu trabalho faz uma diferença muito grande, porque ele é bom, mas ele é o estourado de plantão. Então, ele tem... o controle de impulso baixo, mas ele que é o papel que a gente ajuda, né? Que é quando você ajuda a melhorar a inteligência emocional. Eu adoro esse. Mas, então, nesse ponto também eu acho importante você estar falando isso, Adriana, que as pessoas precisam de ajuda. Eu conheço uma pessoa dentro de uma empresa inteligentíssimo, um rapaz. Rapaz, 30, quase 40 anos. Só que tem uma inteligência emocional muito comprometida, eu diria assim. E isso está acabando, prejudica a pessoa a não alcançar outros degraus dentro da empresa, né? Então, assim, é importante se você ver o que está acontecendo, né? Eu sei que eu sou bom tecnicamente, eu sei que eu poderia ocupar aquela, mas eu não estou ocupando aquela posição por causa do meu comportamento. Então, tem solução, sim. Vai buscar um coach, vai buscar uma mentoria, vai buscar se conhecer melhor e esteja aberto para mudar. Porque se a pessoa também fala que está aberta para mudar, mas no dia a dia não muda, não adianta. Então, assim, olha, fica feliz com o seu comportamento, mas fica sabendo que você não vai poder ser um diretor ou um gerente, o cargo que você almeja por causa do seu comportamento. Pelo menos dentro daquela empresa. Pode ser que em outra, tudo bem, mas tenha isso claro, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa consciência e também não ficar jogando para o outro a responsabilidade de que eu não fui promovido ou promovida porque o outro não deixa. Não é que não deixa, é que algum gap no todo, nesse pacote todo, seja técnico ou comportamental, existe. Sim. E você precisa estar aberto para desenvolver isso. E tem que me apropriar dessa visão e o que está causando, né? O que eu acho que as pessoas às vezes não têm tanta consciência é qual o impacto que ela causa. Né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas vão para a terapia falando todos os impactos que as outras pessoas causam nela. Sim. Mas nem sempre ela tem a consciência de colocar o impacto que ela causa no mundo. Exatamente. Né? E isso às vezes não tem essa clareza.
E isso é uma coisa que aí eu sou suspeita, mas eu acho que os instrumentos mostram muito Exato. isso. Porque tá lá, Tá lá. tá explícito. Então não tem como a gente não perceber algumas coisas, né? E tem vários modismos também, né? Por exemplo, as palavras, né? Protagonismo, empatia, empoderamento, assertividade. As pessoas, né? Eu sou assim porque eu sou assertivo. Tá bom, mas você sabe o que é ser assertivo? Não é ser mal educado, não é ser grosso, não é, né? Eu sou empoderada. Você sabe o que é ser empoderada? Não é porque tá na moda falar isso, então todo mundo... porque eu tenho protagonismo, né? Então, o que é ser protagonista de alguma coisa, né? Então, tem que saber o que está falando. Não só porque tem essas palavras que causam impacto, que as pessoas acabam utilizando e são muitas vezes mal utilizadas. Não, e saber também o que é que eu quero para minha vida. Porque, assim, tem pessoas que se associam a determinadas autoimagem delas, associada a conseguir atingir determinados padrões. Uhum. Então, se ela não chegou no cargo X, se ela não ganha X milhões, se ela não ganha não sei o quê, ela está infeliz. E aí... assim, mas por que eu quero tudo isso? Às vezes eu preciso parar para pensar o que eu quero de fato, ou que eu estou atrelando a minha imagem a determinadas coisas que eu deveria ter. Mas será que eu quero de fato, a minha essência quer ter? E aí essas escolhas têm pesos e consequências, né? Então eu estava ouvindo outro dia uma pessoa falar e eu achei muito legal. Tipo, olha, eu decidi não ter tal... atividade, embora essa atividade me gerasse uma remuneração maior, porque eu decidi que a minha qualidade de vida vai ser diferente, e a minha qualidade de vida aqui não é a quantidade de dinheiro que eu vou ter, mas a qualidade de relações que eu quero construir. Então, eu abdiquei de determinados ganhos para poder ter tempo de qualidade com fulano, com filho, com marido, com não sei o quê, mas viver uma vida mais simples. Isso tem consequência? Tem consequência. Mas nesse momento, é o que eu quero ter. O que às vezes é incompatível é eu querer ter tudo ao mesmo tempo. Então, e essas escolhas, elas vão gerar, como eu falei, consequências, mas eu preciso saber e ter coragem de tomar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque a gente é moldado para determinados padrões do que é sucesso, do que é felicidade, do que é não sei o quê. Então, ter essas escolhas e saber o que é felicidade para mim, de fato, é muito corajoso. E não é uma coisa trivial de fazer. Não é mesmo. De jeito nenhum. É muito difícil. Por mais que a gente... Assim, eu posso falar por mim, né? Por mais que eu tenha me preparado para... quando eu não estiver trabalhando mais em multinacionais, o que eu quero fazer da minha vida, da minha carreira? Eu me preparei para isso, né? Só que a hora que chega, você sabe, porque eu liguei para você logo que eu saí da empresa e falei, olha, saí, né? E você perguntou assim para mim, e o que você quer fazer agora? Eu falei, não sei. Por mais planejamento que você tenha, assim, você, naquele momento que você está enfrentando aquela situação, é difícil, né? Por mais que tudo esteja... Uma coisa é planejar, outra coisa é agora. Agora. Chegou o momento. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou realmente fazer aquilo que eu tinha idealizado que eu vou fazer? Exatamente. E aí, assim, uma dica, né? Eu diria assim, o que eu fiz? Eu procurei as pessoas que eu realmente gosto e realmente eu confio. Então, uma das pessoas foi você. Obrigada pela confiança. Foram poucas pessoas que eu fiz contato. Os meus ex-chefes, eu contatei. Você, outros consultores que eu conheço, que me acompanharam durante a minha carreira. E só. Porque eu falei, eu preciso desse tempo para mim, né? Porque eu preciso me refazer, porque eu vou entrar num outro ciclo. E fazendo gancho com o que você está falando, eu escolhi estar num outro ciclo também, né? Que, obviamente, que não tem o carro da empresa, que não tem
o celular da empresa, que não tem o glamour, né? Mas que tem outros glamoures, né? Não sei se existe essa palavra, mas que te compensam, né? Te recompensam nesse momento de vida. E eu acho que, Adriana, que não é a questão da idade também, porque eu acho que, óbvio que você tendo mais maturidade na sua vida emocional, você lida melhor com algumas coisas. Mas hoje em dia eu olho para a garotada, né, para a juventude, e vejo assim, as pessoas são muito mais rápidas do que nós fomos no passado, né? A gente demorava mais para tomar decisões ou para fazer, eu quero ser feliz fazendo isso. Hoje em dia isso é mais aberto, é mais livre. Então, é mais fácil para as pessoas se encontrarem, né, consigo mesmas, nesse momento, porque hoje em dia é muito mais aberto, né? Não gostei daqui, vou procurar ali, vou ser empreendedor, vou fazer isso. Para nós era um pouco mais difícil, porque a gente tinha aquele modelo de que, primeiro que, assim, no meu caso, né, quando eu comecei, mulher trabalhar já era mais difícil. Estava começando a mulher ser independente, né? Já existia uma carreira para isso, mas ainda não é como é hoje. Há 30 anos atrás não é como é hoje. Então, hoje as coisas estão mais favoráveis nesse sentido de isso não me interessa, isso para mim é status, mas não é o status que eu quero. Então, tudo isso eu acho que faz, de novo, né? A gente volta na questão do autoconhecimento, né? Do como você lida com as suas emoções, como você lida com o que você realmente quer para a sua vida, né? Para você ser feliz. O que te faz feliz? É um carro? Ou para mim não é. Para mim, definitivamente não é. Mas para outras pessoas pode ser. E tudo bem também, né? Porque é um autorreferencial. Essa que é a questão, né? Tem que ter um autorreferencial. E também, da forma com que a gente vai amadurecendo, os gostos também vão mudando. Sim, né? sim. E as suas prioridades vão mudando. Exatamente. Mudando. E hoje, assim, complementando, né, falando um pouco da questão da mulher, eu acho que uma mulher, né, tenho mais de 50 anos, e eu já ouvi algumas coisas assim, que a minha idade não me define. Não, a minha idade me define, sim. Eu tenho muito orgulho da minha idade, porque eu tô aqui com 50 e poucos anos, né? Tenho um conhecimento grande, né, na área que eu atuei. Posso trazer e transformar isso em aprendizado para outras pessoas. Obviamente que eu não tenho o corpinho que eu tinha, mas está bem assim, né? E tudo bem. Talvez ela não te defina... Quer dizer, ela te define, mas não te limita. Não me limita em nada. Essa é a questão, né? Eu acho que talvez a questão não é da definição, é da limitação. Ela não limita em absolutamente nada. Não, em absolutamente nada. Muito pelo contrário, expande. A gente tem que ter orgulho, né? As mulheres que têm 50 mais, né? Ou 40 mais, tem que ter muito orgulho de que chegaram até aqui com todo esse conhecimento, com uma bagagem, seja em qualquer área de atuação, mas que estão aí para prover conhecimento para os outros. É maravilhoso isso. Acho que as organizações têm que olhar mais para isso de verdade, né? Que eu acho que tem também um modismo de falar de etarismo, de senioridade, mas pouco a gente vê ainda de verdade dentro das organizações, né? Isso é um assunto bem interessante que você está trazendo, que assim, é o discurso compatível com a prática, Exatamente. né? Quer dizer, todo mundo fala, mas o que a gente tem visto é que tem mais contratação de gente mais velha também. Sim. Ou isso é fato ou não? Eu acho que tem, mas ainda é muito pouco perto do... ainda tem uma valorização mais do jovem. Tem. E tem também, acho que dentro das organizações, um pouco um bullying velado também. Eu passei por isso na última organização que eu estava, de que alguns colegas falavam assim, você está querendo se aposentar, né? Eu falei, não, eu nunca estava querendo me aposentar,
Então, assim, não, porque você quer fazer coaching. Não, eu me formei em coaching. Como agora eu estou fazendo uma pós-graduação, com 50 e poucos anos. Então, assim, qual que é o problema? Né? Porque você, né, fez... Não, porque as pessoas acham que porque você fez 50 a mais, você tá... Ah, você quer se aposentar, né? Você quer... Não, muito pelo contrário, né? Eu estou estudando de novo, fazendo outras coisas novas, não vejo isso. Eu até poderia, né, parar de trabalhar, mas não é isso que eu quero, né? Eu acho que eu tenho muito ainda para ajudar as pessoas e colaborar com o desenvolvimento das pessoas. E se realizar. E me realizar. Agora sim, eu faço o meu horário melhor, né? Cumpro as obrigações que eu tenho que fazer, com as quais eu me comprometi, mas longe dessa questão de aposentadoria, né? Que também é muito bom também, acho que não... Você pode trabalhar a vida inteira e se aposentar também, você faz as duas coisas, né? E se aposentar não significa parar sem fazer nada na vida, né? Você pode se aposentar e continuar muito ativa, e etc, né? E continuar com projetos, com coisas que te estimulem. Não eu acho que quem fez coisas a vida inteira normalmente não quer parar. Não, né? Eu acho que para mim não faz muito sentido isso, quer dizer, mas aí para mim, né? Não faz muito sentido você ficar em casa, vai fazer o quê? Quando eu fiz essa transição de carreira, né? Teve um período que eu não queria voltar ainda. Para o mundo corporativo. Para o mundo corporativo e até para minha consultoria, que eu dei um tempo, falei, não, eu preciso ter um momento para mim e tal. Só que passou um mês, eu já estava irrequieta, porque eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu criei uma marca de semijoias, né? E com o objetivo do quê? De doar tudo aquilo que eu conseguisse produzir e vender, eu dou, na verdade, para uma instituição de pessoas idosas que não tem esse ajuda. Eles vivem de ajudas das pessoas. Sim, de doações. E aí eu encontrei uma forma produtiva, né? De fazer a doação, que bacana. De fazer alguma coisa. Projeto lindo. Então, é um projeto que eu fiz, óbvio que é em pequena escala, né? Mas aquilo me ocupa nas minhas horas vagas, né? Virou hobby e ao mesmo tempo contribui. Exatamente. Então eu vejo assim as pessoas também, né, que acham que parei, ou sei lá, tá em transição de carreira, ou tá fazendo uma transição para uma outra empresa, tem que também encontrar uma coisa que te dá prazer, né? Mas que você seja produtivo, né? Porque as duas coisas combinando é a melhor solução, né? Te dá prazer e você está sendo produtivo para uma outra causa, né? Muito legal. Então, eu acho que isso também é interessante. E com isso você só consegue se conhecendo muito bem, né? Também. Muito legal, para saber o que é significativo e de fato. Exato. Muito legal. Roberta, muito obrigada pelo bate-papo. Passou tão rápido. Pois é, rápido, não é? A gente nem percebe. Então, eu conversei aqui com a Roberta Splendore, essa conversa leve, gostosa como ela. E queria convidar vocês para estar com a gente no dia 4, 5 e 6 de outubro, no nosso evento de Neurociência e Inteligência Emocional, onde a gente vai falar bastante sobre todos esses aprendizados e questões que a gente pode nos presentear e nos ajudar com relação a esse desenvolvimento. Então, espero vocês no nosso podcast na semana que vem, Descompressão Corporativa, e nesse evento gostoso que a gente está preparando com todo carinho para vocês. Até lá!